Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 142. Salmo 142. Nós meditaremos nessa manhã a respeito de quem pode nos socorrer em tempos de aflição, ou qual é a nossa atitude em tempos de aflição. Nós temos vivido momentos de incerteza, de dúvida e até de angústia motivados pela pandemia, pelo que nos aguarda. Nós acompanhamos a sua ascensão, depois os números baixaram, agora eles voltam a subir de novo. O que será que nos aguarda? E se nós considerarmos que a nossa vida ela não tem só esse motivo de preocupação, mas existem outros também que nos assolam individualmente ou nossas famílias, nós podemos perceber que as aflições e preocupações elas estão sempre presentes na nossa vida. E o Salmo 142 é uma expressão disso. O salmista, ele se encontra perseguido, ele se encontra em grande perigo, até mesmo de vida, e ele então se coloca em um momento de aflição e grande angústia diante de Deus e faz uma oração. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Salmo 142 é uma oração, é um salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho onde devo andar. No caminho em que ando ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua direção e a tua iluminação para que possamos compreender as tuas palavras. Abre nossos olhos e o nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título inspirado do Salmo identifica esse Salmo como tendo sido uma oração quando Davi estava na caverna. Os comentaristas aqui divergem quanto ao momento em que isso aconteceu, e eles identificam que ou foi no momento em que Davi estava na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, ou então na caverna de En-Gedi, em 1 Samuel 24. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22 e veja a situação em que Davi se encontrava nesse momento. Porque qualquer que seja o momento, sendo no capítulo 22 ou no 24, eles fazem parte de uma mesma narrativa e expressam uma mesma situação em que Davi se encontrava. Perceba em 1 Samuel capítulo 22, nos é dito que Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. E aí a narrativa vai continuar dizendo que Davi passou ainda por alguns lugares, como Mispa, depois pela terra de Nob, e a partir do verso 6 nós lemos que Saul perseguia Davi. E ele então pergunta aos seus seguidores, como que vocês não me falam onde está Davi? Vocês também vão receber alguma coisa? Ele pode dar algo a mais do que eu, como rei, posso dar? E aí até do verso 6 até o verso 19 do capítulo 22, nós lemos o que Saul fez. E isso nós também veremos ao longo da exposição. E aí a história continua, e então Saul, ele mata os sacerdotes que ajudaram Davi. No capítulo 23, um povo também trai Davi. E no capítulo 24, Davi mais uma vez se encontra em outra caverna. Capítulo 24, o verso 3. Chegou uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna.
Saul entrou nela para fazer as suas necessidades, onde Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então, capítulo 22, nós temos a caverna de Adulão, e capítulo 24, a caverna de Engedi. E o contexto desses dois eventos é o mesmo. Saul perseguindo Davi, procurando matá-lo, e isso começou no capítulo 19, e isso motivado pelo espírito mal que Deus havia colocado em Saul. E qual era o motivo pelo qual Saul perseguia Davi? Nenhum, aparentemente. Não havia razão. Davi não havia feito nada contra Saul. E se nós recuarmos um pouco mais na história, nós veremos que Saul se sentiu enciumado quando as mulheres cantaram que enquanto Saul havia matado alguns milhares, Davi havia matado muito mais do que o rei Saul. E isso causou toda essa perseguição. Então, o motivo pelo qual Davi se encontra nessa situação é uma perseguição sem motivo. Ele estava na caverna, ele estava escondido, fugindo de Saul, tendo a ajuda de algumas pessoas, como o sacerdote Aimeleque, ou sendo traído como os Zifeus, e Davi então vai fugindo e vai tentando salvar a sua vida. Então, qualquer das duas cavernas onde ele estivesse, a situação era a mesma, uma perseguição sem motivo algum. E quando nós pensamos a respeito disso e olhamos para a nossa própria vida, nós vemos que muitas vezes nós somos perseguidos. Nós também sofremos por causa disso, e Davi expressa como a alma atribulada se coloca diante de Deus. Seja por uma perseguição, seja por causa de situações que nos causam sofrimentos, sejam eles de quais forem, Davi expressa qual é a nossa condição e como deve ser a nossa oração diante de Deus. E aí então nós nos perguntamos, qual é a saída que nós buscamos quando há uma aflição? Nós devemos pensar que essa situação não é de uma mera preocupação, mas como nós vamos ver, é um momento de extrema aflição, quando nós olhamos a nossa volta e não encontramos saída. Não encontramos como nós podemos sair daquela situação. Então a nossa alma fica angustiada, fica aflita e até mesmo desesperada, sem saber o que fazer. A saída que muitas pessoas encontram é tirar a própria vida, para que aquele sofrimento passe. Mas qual é a resposta que nós encontramos na palavra de Deus? E é isso exatamente que o Salmo 142 ele expressa. Quando nós lemos os Salmos, nós podemos perceber as emoções dos salmistas: alegria, tristeza, preocupação, desespero, angústia, alegria, gratidão. Eles são expressões dos crentes do passado que confiavam em Deus e colocaram os seus corações em todas as circunstâncias na presença de Deus. Então nós podemos ver aqui, a partir do verso 1, o verso 1 até o 4, ele fala a respeito de uma alma aflita que se coloca diante de Deus e entrega as suas aflições. O verso 1 diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. A ideia aqui no original é de que Davi coloca a sua voz, é a sua voz que clama ao Senhor, é a sua voz que suplica ao Senhor. A palavra aqui colocada como clamor, ela tem a ideia de uma forte aflição, de uma angústia. E o salmista então se coloca nessa situação, o seu coração está angustiado, está aflito, ele não sabe o que fazer. Afinal de contas, quem está perseguindo ele é o rei de Israel. Lá em 1 Samuel 24, é dito que além do rei, 3.000 homens escolhidos de Israel estavam com ele. Então a elite do exército de Israel estava com o rei Saul. Para quem Davi poderia suplicar? Qual era o tribunal que daria ganho de causa para Davi? Quem poderia vir em seu socorro? É então que ele se coloca diante de Deus com uma forte angústia. Esse clamor é uma forte angústia diante de Deus, de alguém que está muito aflito. E a súplica, na segunda parte, ela expressa a ideia de alguém que é incapaz, de alguém que não consegue fazer aquilo que necessita. Então, portanto, ele se coloca como alguém pobre e necessitado
e que clama pela misericórdia de Deus. Uma alma angustiada e aflita que reconhece a sua fraqueza, que reconhece que não há o que ele possa fazer e reconhece que somente em Deus ele pode encontrar o socorro. Se os homens todos viraram as costas para ele, Deus estava com ele. Deus poderia livrá-lo daquela situação. O verso 2, ele diz que a sua súplica e o seu clamor colocados diante de Deus, e ele estando ali na presença de Deus, ele derrama diante de Deus a sua queixa e na presença de Deus expõe a sua angústia. Se Davi não podia acessar a sala do trono de Israel, ele poderia acessar a sala do trono de Deus. Ele poderia estar na presença de Deus para expor a sua aflição, para expor a sua queixa. A ideia que nós temos aqui, mais uma vez, é de derramar, é como um líquido que esparrama sobre uma superfície. Então, tudo aquilo que estava angustiando Davi, tudo aquilo que afligiu o seu coração, a sua fraqueza, o seu desespero, a sua aflição, tudo isso ele coloca diante de Deus e despeja na presença daquele que pode ouvi-lo. Então, Davi não tem reservas diante de Deus. Em alguns momentos, quando nós procuramos alguém que possa ouvir a nossa queixa, que possa nos ajudar com algum conselho, nós não falamos tudo com medo de que aquela pessoa veja a nossa fraqueza ou que não reconheça em tudo aquilo que nós sentimos. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, estamos diante daquele que conhece todas as coisas. E se ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo o que passa no nosso coração. E por isso nós devemos derramar na presença dele tudo o que nos aflige. Nossa fraqueza, nossa incapacidade, nossas angústias, aquilo que fere o nosso coração, tudo isso deve ser derramado na presença do Senhor. E é o que Davi fez ao expor as suas angústias e o seu sofrimento. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, clamando por socorro, pedindo forças, nós estamos reconhecendo aquele que pode nos socorrer. Nós gostamos de ter todas as coisas no controle, nós gostamos de poder controlar todas as coisas, solucionar os problemas, mas existem momentos em que isso não é possível. Nós olhamos ao redor, olhamos para as circunstâncias e nós vemos que não depende de nós a solução, não depende daquilo que nós podemos fazer. Então, por isso, nós devemos clamar a Deus, devemos colocar na presença dEle tudo aquilo que nos aflige, que nos causa dor, que nos causa o sofrimento. E quando Davi considera a respeito da sua situação, quando ele considera aquilo que acontece, a perseguição da qual ele é alvo, o seu coração, verso 3 diz que ele fica esmorecido, fica enfraquecido, ou então desfalece, chega quase ao ponto de morrer por conta da situação. Então ele diz, quando o meu coração fica desse jeito, quando o meu coração esmorece, fica fraco, desfalece, chega ao ponto de desmaiar, o que acontece? Tu sabes por onde devo andar. Quando nós lemos a narrativa de 1 Samuel, a partir do capítulo 19, quando desencadeia a perseguição até o capítulo 24, nós vemos que Davi ia para um lugar, Saul descobria, ia atrás, ia perseguindo ele, e até o capítulo 24 nós vemos que Davi se esconde no fundo da caverna, e nessa mesma caverna Saul entra também, ali ele não tem para onde fugir. Então, a todo momento a perseguição daqueles homens que eram guerreiros valentes e escolhidos de Israel, eles poderiam fazer muitas armadilhas no caminho de Davi. Eles poderiam persegui-lo, poderiam usar do seu poder contra as pessoas para que eles entregassem onde Davi estava. Então Davi, quando considera tudo isso, seu coração desfalece, ele diz, Deus sabe o caminho onde eu devo andar. Deus sabe o que acontecerá comigo. Deus sabe o final da história. Para Davi, não havia como ele saber se ele escaparia, se ele de fato seria o rei de Israel, se ele seria pego por aqueles homens. Ele não sabia. Assim como nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos se a solução para os nossos problemas virá. Nós não sabemos se aquilo que nós esperamos virá, aquilo que nos causa angústia será solucionado. Mas Deus conhece o caminho pelo qual nós andamos.
Se nós não conseguimos saber o que acontecerá daqui a pouco, Deus sabe o final da história. Desde o início até o final, a história foi escrita e é conduzida pelo próprio Deus. Então, se eu não sei o que acontecerá comigo e por isso a minha alma se angustia, Deus conhece o caminho pelo qual eu devo andar. E é o que a segunda parte do verso 3 diz: no caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Então, se Davi não conhecia o final da história, ele sabia que haviam muitas armadilhas no seu caminho, que aqueles homens haviam planejado. E ele confessa a sua insegurança, o seu medo, mas ele sabe que por mais habilidosos que aqueles homens sejam, que ocultem armadilhas que ele não saiba onde está, Deus conhece o caminho pelo qual ele deve andar. A injustiça na ação de Saul era conhecida também diante de Deus. Davi sabia que não era motivado pelo seu pecado essas perseguições, como depois vai acontecer que por causa do seu pecado, o seu primeiro filho com Batseba morre como consequência do pecado. Naquele momento ele sabe que o pecado dele gerou a sua angústia, o seu sofrimento, mas aqui ele sabe que é injusta a perseguição e por isso ele clama a Deus pela justiça. E nesse momento de angústia, de perseguição, em que aqueles homens todos colocam armadilhas e o perseguem, o verso 4, Deus clama a Deus então: olha à minha direita e veja se há alguém que se preocupe comigo. Nenhum lugar de refúgio e ninguém que por mim se interesse. O lugar à direita significava uma posição de poder. Não haviam conselheiros, não haviam exércitos poderosos, pelo contrário, como nós lemos lá no capítulo 22 de 1 Samuel, haviam 400 homens aflitos de espírito, endividados, eram pessoas que não tinham perspectiva, não eram excluídas da sociedade, enquanto que Saul contava com 3.000 homens escolhidos. Então, quando Davi olha e percebe as pessoas que estão ao seu redor, ele clama a Deus e diz diretamente para Deus em oração: veja, Senhor, não há ninguém que possa me ajudar. Não há ninguém que sequer se interesse por mim. Não há ninguém que me dê abrigo, me dê o refúgio, e ninguém que por mim se interesse. Então Davi expõe diante de Deus a sua preocupação quanto à possibilidade de salvação. A situação de Davi aqui é dramática, a situação de Davi aqui é desesperadora e por isso o seu coração se aflige. Não há ninguém que conheça ele, que se preocupe com ele, não há ninguém que lhe dê abrigo, não há ninguém para quem ele possa recorrer, não há ninguém que o possa aconselhar e não há ninguém que o possa libertar dessa perseguição. Da mesma forma, quando nós estamos em tempos de tribulação, de dificuldade, nós tentamos solucionar os problemas, não vemos a solução, então o nosso coração se angustia, nosso coração fica aflito, nós não sabemos o que fazer. E em muitos momentos nós vamos até Deus para ver se Ele pode fazer alguma coisa, não crendo que Ele pode fazer, mas para cumprir o protocolo. A gente pensa, bom, eu sou um crente, então eu tenho que pelo menos tentar orar a Deus. E aí nós fazemos uma oração sem muita fé, sem muita perspectiva de que Deus pode mesmo solucionar o problema. Mas Davi reconhece que não é assim. Se não há ninguém para quem nós possamos recorrer, a um Deus no céu, que nós podemos acessar o seu trono de graça e clamar pela sua misericórdia. Então, nos versos 1 a 4, nós temos Davi na presença de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, a sua aflição, sua angústia, e reconhecendo, não há ninguém que possa solucionar o problema. Mas a partir do verso 5, nós temos Davi clamando pelo socorro diretamente de Deus. Se no verso 4 ele diz: Senhor, olha à minha direita e veja, não tem ninguém que me conhece, ninguém que está comigo, ninguém que pode me dar o refúgio. No verso 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então, se não tem ninguém que possa ajudar Davi, se não há ninguém que o possa socorrer, então ele clama: Senhor, seja tu esse socorro. Seja tu quem venha no meu auxílio e me liberta. E veja que a expressão aqui é a mesma, é um clamor, é uma forte petição, é um grito de lamento de alguém que está desesperado. Senhor,
seja tu meu refúgio. Seja tu aquele que me resgata, que é um local seguro que eu posso ir nos momentos da tempestade. É como aquela parábola que Jesus contou da casa firmada na rocha e na areia. Enquanto nós estamos recorrendo às nossas próprias forças, nós estamos construindo uma casa na areia. E na primeira chuva que vem, ou a primeira maré que levanta, leva aquela casa embora. Mas quando nós temos Deus como nosso refúgio, nós reconhecemos ou nós construímos a nossa casa na rocha, naquele lugar onde a água pode bater, a maré pode se levantar e ela não será abalada. Por isso que Davi clama, então, seja tu, Senhor, o meu refúgio, seja tu essa forte fortaleza em que os inimigos podem atacar, mas ela nunca será destruída. Nós vemos filmes que retratam isso. Exércitos que se levantam e atacam cidades fortificadas, colocam escadas e tentam levantar, fazem de tudo até que conseguem derrubar aquela fortaleza. Mas com Deus não é assim. Aquele forte refúgio, aquela fortaleza é intransponível. O refúgio que há em Deus não pode ser derrubado por ninguém. Davi reconhece e pede que Deus seja esse refúgio e também a sua porção na terra dos viventes. A porção aqui, ela é a herança, ela é aquilo que alguém recebe como um presente, como uma herança. Se nós lermos quando o povo estava para entrar na terra, todas as tribos receberiam uma porção, receberiam uma herança, que era um pedaço de terra na terra de Canaã, enquanto os levitas teriam Deus como a sua porção, ou seja, o que eles receberiam das mãos de Deus era que Deus seria a sua provisão e o seu sustento. E dentro disso, aqueles levitas teriam uma terra, ou algumas cidades dentro de cada tribo, receberiam o sustento de Deus. Então, os levitas, eles tinham Deus como a sua porção, ou seja, Deus era a sua herança. Da mesma forma, Davi pede para que Deus seja essa sua herança. Ele não desejava o reino, ele não desejava riqueza e poder, que era o que ele receberia como rei de Israel. Mas ele pede, Senhor, seja tu a minha herança. Seja tu tudo aquilo que eu tenho na minha vida. Enquanto muitas pessoas buscam fama, poder, dinheiro, conquistas, o crente deve buscar Deus como a sua herança. Porque se tudo aqui se acabar, tudo passará. Não nos restará o dinheiro que conquistamos, não nos restará as coisas que conquistamos, as nossas muitas amizades não valerão de nada, porque tudo passará, e o que restará é a nossa presença junto com o Senhor. Por isso que Davi pede, seja tu, Senhor, a porção da minha herança. Seja tu tudo aquilo que eu preciso e necessito para viver nessa terra. É por isso, então, que os crentes são gratos a Deus por tudo que recebem e reconhecem que tudo que eles precisam é Deus. E é isso que buscam. O Salmo 27, versos 9 e 10, o salmista diz ali, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes e nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O salmista então expressa que se tudo passar, se todos virarem as costas, como depois Davi também experimenta o abandono, mesmo sendo rei, seu filho se levanta contra ele, todos viram as costas, ele tem que fugir. Davi reconhece que se todas as coisas, mesmo aquelas que ele conquistou, e mesmo que o pai e a mãe abandone, ele sabe que Deus o acolherá sempre. E essa é a expectativa e essa é a esperança dos crentes, que por mais que tudo esteja ruindo ao nosso redor, por mais que todos nos abandonem, que nós não encontremos quem possa socorrer-nos em tempos de aflição, o crente sabe que Deus é a sua herança, e é tudo aquilo que ele tem e quem o pode socorrer. Davi então segue dizendo, atende, Senhor, o meu clamor, pois me sinto muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, no seu clamor, ele clama para que Deus seja o seu refúgio e a sua herança, e ele clama para que Deus atenda ao seu clamor, para que Deus ouça a sua voz, e para que Deus o socorra, porque ele sabe que
Saul e os seus guerreiros são mais fortes do que ele. Ele não tem pessoas fortes ao seu redor, mas ele tem pessoas fracas também e frágeis que estão ao seu redor. Então ele clama a Deus por isso e também para que Deus o socorra. Hebreus 4, versos 15 e 16, nos diz que porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Então, Davi clama para que Deus tire, ou para que Deus ouça a sua voz. E quando nós lemos em Hebreus, nós lemos que Cristo passou por tudo aquilo que nós passamos. Aquele que está diante de Deus, que retornou aos céus e apresentou o seu sangue como propiciação, ele sabe o que é padecer. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe o que se passa nos nossos corações, ele sabe o que passa no teu coração. Lembre-se que Jesus se esvaziou quando desceu até a terra. Ele tomou a forma de servo. Isaías 53 diz que ele se colocou como um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele foi abandonado pelos seus discípulos no momento da crucificação. No seu clamor no jardim do Getsêmani, ele experimentou a ira de Deus sobre ele. Ele clama: passa de mim esse cálice, mas contudo se faça a tua vontade. E na cruz ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebeu o castigo que era nosso. Ele levou o castigo que era destinado àqueles que estavam contra Deus. Ele recebeu a ira de Deus sobre ele. Então, por isso que nós podemos nos achegar ao trono da graça. E assim como Davi clamar a Deus por socorro, porque Cristo Jesus sabe o que é padecer e nos socorre em tempos de aflição. O verso 7, Davi clama: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Em 1 Samuel 22, nós lemos que naquele dia, quando viu que Davi recebe a visita de Abiatar, que era o filho de Aimeleque. O que aconteceu? Quando Saul soube que os sacerdotes em Nob haviam ajudado Davi, e Aimeleque especificamente havia profetizado para Davi, Saul manda que todos os sacerdotes sejam mortos. Os homens de Davi temem matar os sacerdotes de Deus, então Doeg, que foi quem disse que Davi havia passado por ali, executa o serviço. Naquele dia, 85 sacerdotes são mortos e a cidade toda é dizimada porque eles haviam ajudado Davi. Então o filho de Aimeleque, Abiatar, havia fugido e havia chegado até Davi e disse a ele: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Então Davi reconhece isso. Então Davi diz: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Então Davi, além de toda aquela perseguição que ele sente, além da sua angústia, além de tudo aquilo pelo que ele passa, quando ele recebe a notícia de que os sacerdotes haviam morrido, ele diz aquele homem que ele era a causa da morte do seu pai. Ele era a causa da morte de todos aqueles homens. Então, se não bastasse tudo aquilo, ainda mais uma angústia se coloca no coração de Davi. Então, por isso que ele clama: tira minha alma do cárcere. Então, se ele estava sendo perseguido, e no capítulo 24 nós vemos que ele chega a ficar preso no fundo da caverna, mais do que o livramento físico, ele clama para que a sua alma seja liberta do cárcere. Isso porque nos momentos de aflição e desespero, nós nos sentimos angustiados, preocupados, não vemos ninguém que possa nos socorrer, então nossa alma fica aflita e não vê saída, e por isso nós ficamos presos àquela situação. Então que Davi clama: Senhor, seja tu a minha porção, seja tu o meu refúgio, atende o meu clamor, me liberta e tira a minha alma do cárcere, para que ele possa desfrutar da adoração e do louvor de Deus mais uma vez. Tira-me da alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Davi clama então pela libertação
do seu coração, para que o seu próprio ser desfrute da graça de Deus e da companhia do Senhor como o seu refúgio. E Davi então conclui dizendo: os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Davi então clama para que Deus liberte a sua alma e para que quando ele recebesse aquele livramento, ele pudesse de novo estar reunido com os justos, louvando a Deus e bendizendo o nome de Deus. É interessante nós observarmos que Davi não relata o livramento aqui. Essa oração é um clamor por socorro no momento da tribulação, e o salmista não viu nesse momento Deus executando a sua justiça e o livrando e libertando daquela situação. Mas a oração daquele servo fiel do Senhor reconhece que Deus faria justiça, que Deus derramaria a justiça sobre aquela situação, e quando Deus o libertasse, ele poderia de novo se juntar com os justos e adorar o nome do Senhor. Veja que o propósito desse pedido, do clamor de Davi, não é o alívio das dores, não é simplesmente o livramento pelo livramento, mas ele tem em vista a adoração ao nome do Senhor. Ele tem em vista que não somente ele saiba do que Deus fez, mas também contar às outras pessoas o que Deus fez. E aí fica então a pergunta para nós: quando nós estamos aflitos, por que nós oramos por livramento? Davi tinha plena consciência de que Deus controla e dirige todas as coisas. E por mais que essas coisas ruins estivessem acontecendo com ele, ele sabia que no final o nome de Deus seria glorificado. Ele sabia que Deus seria adorado no final das contas. E essa deve ser a nossa oração: Senhor, liberta-nos, livra-nos, para que nós possamos adorar o teu nome. É interessante nós observarmos que os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Nós temos aqui a reunião dos crentes, dizendo uns aos outros o que Deus fez por cada um deles. Nós lemos na palavra revelada de Deus várias histórias sobre livramentos de Deus, sobre ações miraculosas que Deus executou. Nós conhecemos na história comum, muitas pessoas que foram libertadas também das suas aflições. E o povo de Deus reunido também deve contar uns aos outros o que Deus fez individualmente a elas. Cada um de nós deve testemunhar ao nosso irmão aquilo que Deus fez na nossa vida. Algumas semanas atrás nós vimos no texto de Efésios que Paulo diz ali aos crentes de Éfeso que eles deveriam contar aos outros o que Deus fez, para que assim eles fossem fortalecidos e conhecessem mais a Deus. Porque se muitas vezes nós lemos as histórias do passado e podemos pensar que Deus não tem mais o poder que ele tinha no passado. E aquilo que acontece conosco, os livramentos de Deus, servem como testemunho para que nós possamos dizer uns aos outros: Deus continua sendo Deus. Deus continua controlando e dirigindo a história. E esse era o propósito de Davi, esse era o desejo de Davi, contar aos outros o que Deus havia feito. E por isso nós devemos fazer o mesmo, contar uns aos outros os livramentos que Deus fez. Como conclusão, então, as aflições nos causam dores. Seus efeitos são terríveis na nossa alma. Nós ficamos angustiados, nosso coração dói, nós choramos a respeito disso. Mas como Davi, nós devemos colocar tudo isso diante de Deus. Colocar nossa aflição, nossa angústia, as causas do nosso desespero na presença de Deus, para que Ele seja o nosso refúgio e a nossa porção na terra dos viventes. Como nós lemos, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer. E Cristo também experimentou o conforto de Deus na sua vida. Mateus 4, dos versos 1 a 11, nós lemos que Jesus foi tentado no deserto. E no final, anjos vêm servir a ele. No jardim também, Jesus ele clama angustiado para que Deus passe o seu cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. E no final daquele relato também nós lemos que ele também foi confortado pelo Senhor.
Jesus teve que passar, ele teve que tomar o cálice. Aquele cálice amargo, a ira de Deus sobre ele. E ele foi confortado antes disso e passou pelo que passou, porque ele precisava cumprir o propósito de Deus. E isso nos mostra que, da mesma forma como Cristo passou por angústias e foi também confortado pelo próprio Deus, mesmo em meio às dificuldades, também podemos ser confortados pelo Senhor. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, ele passou por aquilo. Então, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus em oração, para que possamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, confiando que Ele pode nos dar o alívio para que nós possamos passar por essas situações de forma firme e confiante, não pelas nossas próprias forças, porque não há ninguém que possa nos socorrer, não há ninguém que esteja à nossa direita, mas somente o Senhor está à nossa destra, para nos confortar em tempos de aflição e nos livrar no momento oportuno. E que a cada momento nós possamos louvar a Deus por tudo, mesmo pelos períodos de dificuldade, porque eles servem para nos corrigir, ensinar e fortalecer. Que Deus nos ajude a passar pelos sofrimentos com confiança nele, tendo ele como nosso único refúgio. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Sabemos que as aflições, elas doem, elas causam dor no nosso interior, mas ajuda-nos, Senhor, a clamar ao Senhor em tempos de angústia. A expor diante do Senhor a nossa fragilidade, a colocar diante do Senhor aquilo que fere o nosso coração e a nossa alma, e também clamar pelo socorro, pelo alívio e pela proteção. Nós sabemos que o Senhor está no controle da história, Senhor. E o Senhor nunca nos abandonará. Por mais que pai e mãe nos abandonem, por mais que amigos nos abandonem, por mais que não haja ninguém à nossa direita, ali está o Senhor para nos socorrer. E pedimos a tua direção, Senhor, para podermos crer nessas palavras e possamos crer que o Senhor nos confortará e executará a tua justiça no momento oportuno, assim como Davi creu também no Senhor. Nos ajuda, Pai, porque somos fracos e precisamos da tua ajuda. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.